Fala povão, Luiz Falzino novamente aqui para falar hoje com vocês sobre indicadores econômicos e financeiros, né? Havia prometido essa aula para vocês já faz um certo tempo, um tanto corrido, mas hoje decidi gravar. Eu espero que vocês gostem e lógico, eu espero atingir o objetivo de vocês, fazer o quê? Com que vocês entendam isso aqui. São coisas que a gente vê no nosso dia a dia, né? E na minha opinião e na visão do mercado também, são os indicadores principais que influenciam no nosso dia a dia e é bacana você entender. Então vamos lá, tá? Sem mais delongas, quero direto ao ponto aqui. Luiz, o que é inflação? Eu fiz até um vídeo falando do Tesouro Selic, da taxa Selic, na verdade, e a inflação tem que estar junto também, né? Mas vamos lá. Inflação nada mais é do que a alta generalizada dos preços. Então pensa o seguinte, você ganha R$1.000, de repente você comprava um botijão de gás por R$50 e continuava com o mesmo salário. E aí ele foi para quanto? Foi para 70. Você continua com o mesmo salário e houve um aumento no preço. Você perdeu o poder de compra. E a inflação, ela é medida através de um termômetro que nós chamamos do mercado financeiro. Que a inflação, ela tem algo chamado, um termômetro que chama-se IPCA, ok? Você já vai entender isso aqui. A inflação, ela é definida, quem define a meta de inflação é um órgão chamado Conselho Monetário Nacional. Então, deixa eu colocar aqui, ó. CMN. Esse órgão, ele define a meta de inflação, né? Tem que ter uma meta para as coisas não ficar bagunçadas. Então ele fala assim, poxa, eu tenho que ter uma meta. Mas como é que eu vou saber se eu estou alcançando essa meta, né? Esse órgão aqui, ele é o chefe, tá? Imagine como chefe do Sistema Financeiro Nacional. Ele fala, eu preciso de um termômetro para saber se essa meta está no caminho ou não. O termômetro oficial da inflação, que é o índice oficial da inflação. Por quê? Dentro do IPCA, só para você entender, o governo, ele pondera a variação dos preços de determinados itens, né? Que, por exemplo, transporte, saúde, educação, alimentação, são vários itens. Aí eles pegam o quê? As bases das maiores capitais do país. Pega São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, por exemplo, no estado de Goiás, Rio Grande do Sul, se não me falha a memória. Você pode até pesquisar depois se tiver mais curiosidade. Eles pegam realmente a variação desses itens aqui que eu já citei para você. Alimentação, transporte, saúde, moradia. E ver se realmente está tendo uma alteração ou uma diminuição. Em função disso, ele vai saber se o IPCA ele está caminhando para baixo ou para cima e influenciando a inflação, ou seja, na alta generalizada dos preços, ok? Então é por isso que você vê de repente o William Bonner falando no Jornal Nacional. O índice oficial da inflação, o IPCA, subiu tantos por cento, reduziu tantos por cento, influenciado pelo aumento ou diminuição no transporte. Um exemplo da pandemia, né? Esse vídeo eu estou fazendo no momento da pandemia aqui. A inflação, logo no começo da pandemia principalmente, o índice que puxou ela para baixo foi o que? O transporte, porque as pessoas estavam em casa, não saíam de casa, então esse índice puxou a inflação para baixo. Inclusive foi um mês que houve inflação negativa, o IPCA foi negativo, tá? No começo da pandemia. Ok, Luiz, entendi isso daqui, que a inflação é a alta generalizada dos preços e que para medir a inflação, que para saber se ela está alta ou se está baixa, o governo utiliza como medida o IPCA, beleza? E aí, de acordo com o IPCA, ele vai fazer o quê? Um instrumento para reduzir. Eu descobri, poxa, a inflação está alta, Luiz, e agora? O que eu faço? A inflação está baixa, o que eu faço? Aí nós temos uma outra informação, taxa Selic. O que é a Selic? A taxa básica de juros da economia. Nós tivemos uma redução na Selic, né? Está 2% ao ano agora em agosto de 2020. Beleza, Luiz, essa taxa ela funciona como uma taxa básica do mercado, em que todo o mercado financeiro, as empresas, os bancos utilizam como um parâmetro para saber se vale a pena ou não investir, para saber se vale a pena ou não emprestar, ou se eu vou emprestar dinheiro quando você vai no banco. Ele usa um parâmetro, poxa, eu tenho que emprestar aqui com base na Selic, porque ele tem um custo também para captar. Então a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia e ela que remunera, por exemplo, os principais investimentos de renda fixa. Na grande maioria a gente tem CDI, até no Tesouro Direto também, tem outros indicadores, mas ela é muito usada. Não é à toa que é chamada de taxa básica de juros da economia. Beleza? O banco utiliza isso aqui muito. Beleza, Luiz? E o que é esse CDI? A gente ouve falar sobre o CDI, né? Então vou colocar aqui Selic, esqueci, taxa básica de juros. Ok. Só para você entender, o que é esse CDI agora? Quer dizer, Certificado de Depósito Interbancário. Para você entender uma coisa, os bancos, eles fazem empréstimo entre si. Todo dia os bancos emprestam dinheiro um para o outro. Pode parecer historinha, mas é realidade, tá? Porque o banco às vezes emprestou demais, está precisando de mais recursos, ele pega emprestado com outro banco. Então assim, os bancos falam entre si. Imagine que o Itaú emprestou para o Santander pegou da Caixa. Eles falam assim, poxa, ó, eu preciso de uma garantia, né?
Eu preciso de uma garantia para me emprestar para você, eu preciso de um parâmetro para saber a quanto que eu vou emprestar para você, por exemplo. Então, imagine que a Selic hoje, ela está, né? A Selic está 2% ao ano. Deixa eu colocar aqui para não ficar muito longe. A Selic está 2% ao ano. Aí os bancos falam assim, ó, eu tenho para me te emprestar, eu vou querer um parâmetro. O mínimo que eu posso pagar para você é próximo à Selic, a próxima taxa Selic. Então imagine que o Santander pegou emprestado do Itaú e fala assim, ó, eu vou te emprestar. Só que a garantia desse empréstimo, por exemplo, ele vai ser com garantia, eu vou dar um laço, né, uma garantia com base em títulos privados. Então os bancos emprestam dinheiro um para o outro, e então o Itaú empresta o Santander, pega emprestado do Bradesco, e a taxa média desses empréstimos, então imagine que o Santander falou para o Itaú assim, ó, Itaú, eu empresto para você a 1,9 ao mês, a Caixa vai emprestar para o Banco do Brasil, eu empresto para você para 1,95. A média dessas operações, desse empréstimo que os bancos fazem entre eles, geram a taxa DI. Mas por que tem o C na frente, Luiz? Esse C é só o nome do documento que eles assinam, que chama-se Certificado de Depósito Interbancário, ou Interfinanceiro, ok? Então o CDI, ela é basicamente um pouco menor que a taxa Selic. Então se a taxa Selic hoje está 1,9, se eu não me engano, tenho quase certeza, geralmente é 10 pontos percentuais, isso mesmo. O CDI está 1,9, ok? 1,9, geralmente é 10 pontos percentuais menor que a taxa Selic. Então essa taxa básica aqui, ela é gerada através dos empréstimos que os bancos fazem com garantia em títulos privados, que os bancos têm os próprios títulos que eles negociam. Então essa taxa média, ela gera o CDI, que hoje está cotado, por exemplo, em 1,9%, ok? Então quando você fala assim, ó, eu fui no banco fazer um investimento e o gerente falou para mim que está rendendo 100% do CDI. Quer dizer o quê? Que esse investimento ele paga para você 1,9 ao mês, certo? Para ficar mais fácil o exemplo aqui, ó, vamos supor que o CDI estivesse igual a 2%, tá? Então o CDI está 2%, ok? Quer dizer que o investimento paga para você 2% ao ano. Lembra que essa taxa aqui é expressa ao ano, Selic também ao ano, CDI ao ano, ok? Então o banco paga 100% do CDI. Esse CDB paga 100%. Vamos supor que o CDB ele pague para você 80% do CDI. Então quanto que vai dar aqui, na verdade? 80% de 2. Então o CDB paga para você, não paga 2% ao ano, ele vai pagar para você 1,6% ao ano. Quanto maior o percentual do CDI, melhor, mais rendimento você vai ter. E há inclusive alguns bancos que pagam mais que 100% do CDI. Então imagine um banco que está pagando 120% do CDI, ou seja, ele está pagando o CDI para você, né? Só um exemplo aqui para facilitar, tá? Não está 2%. Mas imagine que estivesse. Ele está pagando para você 2,20%. Ele oferece uma rentabilidade para você maior para você deixar o seu dinheiro lá. Tem outras questões envolvidas, mas é assunto para outro vídeo. Beleza? Então vamos lá, deixa eu apagar aqui para não ficar um pouco bagunçado. Falei do Selic, falei do CDI. Vamos falar do dólar agora. Então o dólar, inclusive estamos vendo uma alta histórica do dólar. Então o dólar ele tem um peso grande também, influencia muito nas decisões econômicas do país, em algumas empresas principalmente. Então o dólar ele é influenciado também em função da alteração da Selic, a vez da inflação também, mas nesse momento principalmente pela Selic, por quê? Nós tivemos a Selic lá em 2016 a 14,25. Então muita gente investindo no país, investidor estrangeiro também vem investindo aqui, por quê? Valia a pena, né? Rendimento de praticamente 1% ao mês. Beleza. Só que agora nós temos a Selic a 2% ao ano, ou seja, não está tão interessante assim investir no Brasil. Então os investidores estão fazendo o quê? Tirando o dinheiro de fora. Embora alguns querem colocar também para que o país tente a melhorar, apesar de toda a pandemia, mas os investidores querem fazer o quê? Estão fazendo o quê? Tirando o dinheiro. Então automaticamente eu tenho menos dólares circulando. Então automaticamente a lei da oferta e da demanda. Se eu tenho pouco produto, eu vou elevar o preço. Então o dólar também sobe. Só que é bom para as empresas que exportam, né? Então você pega empresas aí que exportam minério, por exemplo, a Vale, né? Que exporta minério. Para a Vale acaba sendo ótimo. Ela vai vender cotado em dólar, então vai mais receita entrando para ela. Mas imagine aquela pessoa que ela faz o contrário, ela importa, ela traz de fora. Ela vai pagar muito mais caro para ela, então isso não acaba sendo bom. O legal é estar equilibrado, ok? Então o dólar também é um fator muito importante na nossa economia. Inclusive, vamos supor que estivesse tudo normal, Luiz, eu quero ir para a Disney. Você iria para a Disney agora com o dólar na casa dos 5,30 mais ou menos? Não dá, né? Quando o dólar estava, por exemplo, lá, sei lá, R$2, estava R$3, estava bacana, você podia viajar e ir para a Disney, comprar o seu iPhone. Agora não, tá difícil, né? Então assim, o dólar também é um fator muito importante
no mercado também influencia muito na sua vida. Às vezes você vai comprar algum produto, você entra na TV, ou você vai comprar lá naquele site Alibaba, né, aqueles sites do estrangeiro lá da China, o produto está mais caro, influenciado pelo quê? Pelo dólar. Então, a gente vê a influência do dólar no nosso dia a dia também. Eu vou viajar, vou fazer isso, a minha empresa de repente não está conseguindo vender, ou aconteceu alguma coisa, por quê? Às vezes ela exporta, às vezes ela importa também. Então, isso depende da situação da sua empresa, mas isso influencia no nosso dia a dia também. O ideal é um dólar menor, certo? E GPM, Luiz, o que é esse GPM? Índice Geral de Preços de Mercado, tá? Ele é um dos principais indicadores que é divulgado também. Ele quer dizer o quê? Dentro do GPM, nós temos 3 divisões aqui. Temos 3 itens, tá? Que é o INCC, IPA e o IPC, ok? Índice Nacional de Construção Civil, Índice de Preços de Atacado e Índice de Preços ao Consumidor. Tá? Esse aqui já é conhecido como o Índice do Atacado, por quê? Ele faz parte do maior percentual. Então aqui ó, nós temos 10% desse item, aqui eu tenho 60% e aqui eu tenho os outros 30%. Tá? É um índice importante também. Ele é utilizado, por exemplo, na correção dos contratos de aluguéis, né? Você pega um contrato de aluguel lá, está escrito assim, ó, corrigido o valor do aluguel pelo índice, pelo GPM. Por quê? Construção Civil, Índice Nacional da Construção Civil. Então aumentou o preço do ferro, aumentou o preço do tijolo, o preço do cano, enfim. Ela é utilizada para corrigir, né? Porque tem manutenção em empresa também. E o índice de preço de atacado, né? As coisas que são compradas no atacado, as grandes empresas, enfim. E IPC, Índice de Preço ao Consumidor, no varejo. Então a maior composição é o IPA, que é o índice de preço ao atacado, por isso que é conhecido como índice de preços de atacado também, ou índice do atacado, ok? É um índice muito utilizado também para a nossa economia. E por último, mas não menos importante, deixei aqui uma questão de ordem de preferência, mas a bolsa. A bolsa, ou o Ibovespa, né? Você vê aí, o Ibovespa subiu tantos por cento, o Ibovespa reduziu tantos por cento. Só para você entender. Depois eu quero fazer um vídeo mais específico falando sobre o índice Ibovespa. Mas o índice Ibovespa, na verdade, dentro desse índice, há várias empresas que compõem esse índice, né? A maior parte aí tem um peso muito grande. Os bancos, por exemplo, a Petrobras, a Vale. Então, essas empresas, elas puxam esse índice para cima ou para baixo. Ou seja, a cotação dessas empresas, de quantas ações estão cotadas também. Então, é um indicador importante para saber. Aí, quando você ouvir falar, a bolsa subiu tantos por cento, a bolsa está cento e poucos mil pontos, está 90 mil pontos. Quanto maior esse número, significa o quê? Que as ações que fazem parte desse índice, né, então pega Itaú, Vale, Bradesco, Magazine Luiza, se está subindo também, a tendência é que essas ações também subam. É lógico que um ou outro fator pode influenciar, mas no geral, se o Ibovespa está subindo, a grande maioria das ações tendem a subir também, ok? Então quando você ouvir falar sobre Ibovespa, quer dizer o quê? Que as ações que fazem parte desse índice, a grande maioria pode ser que estejam subindo ou não, ou como tem uma parte maior, por exemplo, Itaú, Bradesco, a Vale e Petrobras tem um grande peso. Às vezes, outras empresas que fazem parte do item, elas estão caindo. Mas como esses bancos, por exemplo, essas empresas que fazem uma grande diferença estão subindo, elas elevam o preço elevam a cotação do Ibovespa para cima. Então, de repente, está a 100 mil pontos, aí outras empresas caíram. Mas como essas empresas maiores subiram, ele leva esse item para baixo também. É importante vocês saberem disso, tá bom? Então, um resumão. Inflação, lembra que eu falei, a alta generalizada dos preços. Ele é medido através do IPCA, de acordo com o IPCA. O que o Banco Central faz através do cupom? Fiz até um vídeo falando da Selic. Ele pode aumentar ou reduzir a taxa Selic para que venha estimular a economia. Ou seja, se a Selic está mais barata, o crédito é mais barato, os investimentos de renda fixa, indexado a Selic ou de renda fixa, tende a render um pouquinho menos também, não é bom. E aí acontece o quê? Com o dólar, né? Puxando aqui também. Selic mais baixa. A gente tinha lá 14,25, agora 2% ao ano, o dólar acaba subindo também. CDI, a média das operações que os bancos fazem entre si com garantia em títulos privados, tá? Essa é a taxa que dá. Então, o investimento é legal para você, no mínimo, 100% do CDI, que hoje está na casa de 1%. Selic 2% ao ano, CDI 1,9%, ok? Falei do GPM, Índice Geral de Preços de Atacado, e a Bolsa, né, o índice da Bolsa de Valores, que fazem parte aí grandes empresas do mercado. Gente, eu espero que vocês tenham entendido como isso realmente influencia na prática também, na vida de vocês, que influencia a nossa vida, tá? Se tiverem alguma dúvida, comenta aí, tá bom? Desejo a você uma vida de vitória e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!